Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E hoje, estudo 121, sempre falo, quem quiser voltar desde o começo, tem lá a playlist, desde o primeiro estudo. E vamos continuar agora aqui, estamos ainda no capítulo Os Três Reinos. Vamos entrar no último subtítulo desse capítulo, que fala sobre metempsicose. Nossa, que nome é esse, Anderson? Metempsicose. Metempsicose é a crença de que você encarna como homem, pode depois encarnar como um coelho, um macaco, uma mosca, uma minhoca, depois encarnar como homem de novo. Seria esses ciclos de encarnações como diversos tipos de ser. Então vamos continuar aqui na questão número 611. Kardec faz a seguinte pergunta: a comunidade de origem dos seres vivos, no princípio inteligente, não é uma consagração da doutrina da metempsicose? Então, toda essa comunidade de seres vivos que existem, de princípios inteligentes, ou seja, o que é o princípio inteligente? O princípio inteligente que habita um cão, um ser humano, o princípio inteligente que habita um inseto, Então, vamos ver o que ele diz aqui. Duas coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem absolutamente mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde saiu? Você diria, que daquela sementinha sai uma árvore? Do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, olha que ele sempre diferencia, tá? Quem quiser pegar mais a diferença disso do espírito e princípio inteligente, olha as perguntas anteriores nos outros vídeos, tá? Então ele diz, do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, ele não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais. Como a árvore não é a semente. Olha que interessante que ele falou aqui. No homem, não há mais do animal senão o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Nossa, ele falou tanta coisa aqui, gente, nisso, que existe uma transformação. Então vejam que o homem é o espírito, o corpo é a parcela animal do homem, que carrega em si as influências. Então nós cometemos muito erro por causa da influência do corpo. O que nós sentimos, o que o corpo anseia e nos pede, nós por desejo, por prazer, a gente busca, e às vezes por instinto de conservação, como ele faz. Por que a gente luta? Por que as pessoas matam muitas vezes? Instinto de conservação, defesa, coisas do tipo. Não se pode, então, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a metempsicose, tal como é entendida, não é exata. Olha que interessante o que ele falou. Então não dá para dizer que, olha, esse homem aqui antes foi tal bicho. Não é a mesma coisa, ele difere o princípio inteligente do espírito. Questão 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Ele já encarnou um homem, vai encarnar no animal. Ele diz, isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta a sua fonte. Então isso é uma das coisas que o espírito de verdade sempre bate em cima, ele sempre diz, que a gente não volta. A gente sempre caminha, pode até estagnar, mas o espírito não dá passos para trás na sua evolução. Algumas pessoas confundem assim, Anderson, mas não tem pessoas que de repente se revoltam, ficam más? Mas não é um passo tão grande assim, ele está mais estacionado do que passo para trás. Porque, gente, passo para trás para espírito não é uma vida, gente. Não é 2 vidas, não é 200 anos, 500 anos. Questão 613. Totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Olha que interessante ele falou. Mesmo sendo errado, não é uma coisa intuitiva que a gente tem das nossas existências. E ele diz, esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença como em muitas outras, mas como na maioria das suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou, ou seja, desviou,
E aí, para finalizar o capítulo, tem um texto de Kardec que eu vou ler primeiro, na íntegra para vocês, para depois discutir aqui, né? A metempsicose seria verdadeira se entendesse por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, tá? Onde ela adquire desenvolvimentos que transformassem sua natureza. Ela, porém, é falsa no sentido de transmigração direta do animal no homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou fusão. Ora, essa fusão não podendo ocorrer entre os seres corpóreos das duas espécies é um indício de que elas estão em graus não assimiláveis e deve ocorrer o mesmo com os espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, seguir-se-ia uma identidade de natureza que se traduziria pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada ao contrário sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não tira nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das suas faculdades que Deus lhe deu para seu adiantamento. Qualquer que seja a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e os homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que não se prendem ao princípio das coisas e estão no segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-lo de maneira absoluta, e ele não pode fazer a esse respeito senão suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos, olha o que ele diz aqui, os próprios espíritos estão longe de conhecerem tudo. Sobre o que eles não sabem, podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que todos não pensam a mesma coisa com respeito às relações que existem entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não alcança o período de humanidade, senão depois de ser elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Olha que interessante que ele fala aqui. Já vamos comentar. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela experiência animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais que formariam, assim, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo está mais conforme com a dignidade do homem e pode se resumir como se segue. Aí ele descreve, né? As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, aurindo cada indivíduo na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe é necessário, segundo a perfeição dos seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza, e que em sua morte torna a massa. Um dos mundos mais adiantados que o nosso, ver número 188, são igualmente raças distintas apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Não ocorre o mesmo com o homem. Do ponto de vista físico, forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, entre o homem, o animal e o homem, há solução de continuidade. O homem possui sua própria alma, ou espírito, centelha divina que lhe dá senso moral e um valor intelectual que falta aos animais. E é nele o ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo e que conserva sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida?
ele se forma de um princípio inteligente individualizado? É isso um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, não se pode senão construir sistemas. O que é constante é que resulta por sua vez do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, repetimos, isso está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso adiantamento e sobre os quais seria inútil insistir. Eu sei que tem aquelas pessoas que gostam de resposta exata para tudo, que acha que nossa doutrina espírita vai falar todas as verdades universais. Não, não fala. Não fala porque os próprios espíritos dizem que tem coisas que nós não estamos preparados. Tem coisas que até eles, os mais evoluídos entre os espíritos desencarnados, não têm condições de saber. E ele colocou ainda coisas muito interessantes, que os espíritos cogitam, é claro, naturalmente, como seres humanos. De onde será que viemos? Né? Alguns, como ele defende aqui, dizem que esse nosso princípio inteligente, ele veio, o espírito veio de um princípio inteligente, que se individualizou. Mas ele passou por várias fieiras. Tem até uma frase, né, que define, né, que o espírito dorme, né, no mineral, né, sonha no vegetal, acorda no animal. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas vejam que é um pensamento que até tem uma lógica. De nós elaborarmos os nossos automatismos, elaborarmos o campo dos nossos instintos, então tem uma lógica. Por exemplo, as plantas desenvolvem os seus automatismos, a sua relação com a natureza. Então, me parece uma teoria muito bonita e parece muito lógica. A outra teoria que ele fala, que alguns espíritos defendem, é que nós nunca nos misturamos com os animais. Sempre fomos uma criação à parte. Mas vejam que isso, como o próprio Kardec diz, o espírito de verdade, é algo que acaba se tornando improdutivo porque nós chegamos num ponto que nós não conseguimos progredir. E é claro que Deus vai chegar em algum momento, em alguma escala da nossa evolução, que nós poderemos saber de alguma forma. Mas o que ele fala, principalmente, uma coisa que nós descartamos é que não existe o retrocesso. Você não vai, por exemplo, assim, eu vou receber um castigo e vou reencarnar, né, como uma lagarta. Né? Então isso não vai acontecer. O ser humano sempre vai encarnar como ser humano, né? E assim por diante. Né? Então vejam que são passos que os homens dão, são passos da criação, tá? E nós saímos daquele primitivo. Existe sim um ponto onde o princípio inteligente, né, se torna o espírito, a individualização. Então talvez esse princípio lá atrás tenha sido viajado por campos da natureza para que se elaborasse o espírito. E aí o espírito elaborado pudesse chegar depois na racionalidade. Mas vejam que são muitos passos e passos complexos. Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui. Mais esse estudo do Livro dos Espíritos. No próximo estudo, nós vamos entrar no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 1º, a Lei Divina ou Natural. Vamos falar sobre caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, né? A lei de Deus e todas essas coisas. Então tem muita coisa pela frente. Continuamos na questão 614. Até o próximo estudo.